presidente da Câmara, Arthur Lira, ele esfriou os planos do governo que trabalha para a volta, o retorno do imposto sindical. De acordo com o mandatário, os parlamentares consideram a medida como um retrocesso e, por isso, não seria aprovada em plenário. Lira afirmou ainda que temas como impostos e a invasão de terras não têm respaldo, principalmente por meio de leis, decretos, portarias ou projetos. O José Maria está com a gente? Deixa eu chamar o Zé Maria, que está acompanhando. Não, então, daqui a pouco, o Zé Maria vai trazer suas impressões e as informações de bastidores acerca desse posicionamento de Arthur Lira, negando a volta do imposto sindical. Mota, inclusive, Arthur Lira teria dito para pessoas próximas que não é um projeto nem para ser pautado, porque certamente seria derrotado. É um ponto de lucidez em meio às discussões que ventilam a possibilidade do retorno do imposto sindical. Seria um retrocesso para você? Completamente. Parabéns a Arthur Lira. Faz parte do nosso trabalho aqui também elogiar quando for o caso. E esse é um caso. O imposto sindical é uma excrescência. É um mecanismo de captura das entidades sindicais pelo Estado. É um modelo que foi introduzido aqui no Brasil pelo ditador Getúlio Vargas. Aliás, muitas das loucuras que nós ainda enfrentamos no Brasil hoje são legados dessa época. Mas, acima de tudo, isso é o mais importante das pessoas entenderem. O imposto sindical é um mecanismo de extração de riqueza. Extrai riqueza da classe trabalhadora e concentra essa riqueza na mão do Estado e na mão daqueles que controlam o Estado ou parasitam o Estado. Lembrando a nossa audiência que a chamada mini-reforma trabalhista, que foi aprovada inclusive na gestão do ex-presidente Michel Temer, ela estabeleceu o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. Então, no último ano da obrigatoriedade de pagamento desse imposto, as centrais sindicais arrecadaram um montante que superou 3 bilhões de reais. Foram 3 bilhões e 45 milhões de reais. E aí, para 2022, foi feito um comparativo, inclusive, pelo portal Poder 360. Em 2022, já sob a nova regra, as centrais arrecadaram um total de 58 milhões de reais. Então, a gente está falando de uma queda de 98% em relação à arrecadação nesse intervalo de 5 anos. Delegado Palumbo, esse eu acho que é um indicativo importante para indicar, para sinalizar justamente como o trabalhador se relaciona com os sindicatos. Porque se de fato ele entendesse que trata-se de uma entidade que o ajuda, eu acho que ele faria a contribuição de bom gosto, assim, de bom grado, né? Iria lá, doaria um dia de salário para essa central sindical. Não foi isso que aconteceu. A gente viu uma diminuição muito abrupta de arrecadação por parte das centrais sindicais. Me parece que Arthur Lira se apoia justamente nesses números para não pautar um texto como esse. Exatamente. Vou parafrasear o Mota. O Lira, nós temos que dar parabéns para ele. Quando tem acerto, a gente tem que parabenizá-lo. Ele está correto. A quem interessa o imposto sindical? Nós sabemos a quem interessa. Geralmente a 1 ou 2 partidos políticos. E os trabalhadores, a maioria deles, não querem pagar forçosamente esse imposto, porque sabe que a maioria dos sindicatos não faz absolutamente nada pela categoria. Nada. A não ser arrecadar e ajudar os seus diretores, o seu presidente. A única coisa que eles fazem é isso, ficar viajando, gastando dinheiro do coitado do trabalhador e não fazem porcaria nenhuma, com raras exceções de sindicatos. Eu sou favorável a acabar com o sindicato, não tem mais sindicato, e é claro que o trabalhador não pode ser obrigado a pagar esse imposto, não deve ser obrigado a pagar esse imposto. Se você pegar lá os sindicatos dos motoristas de cobradores de ônibus, eles já ganham tão pouco, é justo fazer com que esse trabalhador pague, mesmo porque a gente sabe que esses sindicatos, muitas vezes, quando chega em época de eleição, eles pendem sempre de um lado só. E uma vez eu falei para um sindicalista, olha, com todo o respeito que eu tenho aos sindicatos,
Eu não preciso de sindicalista para defender a categoria dos policiais penais, civis, militares, o qual é uma das minhas bandeiras. Então, parabéns para o presidente Arthur Lira. Espero realmente que não passe e creio que não vai passar, porque se o Centrão decidir que uma matéria não vai passar, ela não vai passar. Quem manda nesse país aqui não é nem a direita nem a esquerda, é o Centrão que manda. Então, parabéns para o presidente Arthur Lira. Agora, Mota, só para a gente finalizar esse assunto, eu acho que também é legal a gente trazer uma resposta, um posicionamento para aquelas pessoas que defendem os sindicatos e se utilizam daquela tese. Não, mas os sindicatos, eles ajudam muito os trabalhadores, principalmente na hora de negociar com os patrões, na hora de negociar um aumento salarial ou buscar um percentual maior de dissídio para aquela categoria ou para aqueles funcionários que trabalham em determinado segmento. O que você diria para essas pessoas? Porque muitas vezes um trabalhador simples talvez não se sinta representado por ninguém em uma companhia para negociar com os patrões uma condição melhor ou um aumento para determinado período. Se você tem um serviço útil realmente a prestar, você não precisa então da obrigatoriedade, você não precisa de imposto. O trabalhador vai correr atrás de você, atrás desse serviço útil maravilhoso que você vai prestar. Se você pensa assim mesmo, você não tem nada a temer. Acaba com essa ideia fixa de imposto sindical. As pessoas vão atrás de você. Agora, a gente vive num país onde existe sindicato de trabalhadores em sindicatos. E aí isso diz pra gente que tem alguma coisa muito errada nesse modelo. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente volta a tratar desse tema. Não, o José Maria Trindade em Brasília, a gente teve um problema com o sinal da capital federal, ele já reconectado com a gente. Zé Maria, queria pedir, claro, você que está aí em Brasília, capital federal, há um grupo de parlamentares que defende justamente a volta do imposto sindical em linha com o que defende a atual administração federal. Mas Arthur Lira negando a possibilidade de pautar esse projeto. Quais são os debates aí na capital federal? Absurdo, né? O imposto sindical, inclusive, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia. O imposto sindical obrigatório, ele não é defendido pelos maiores sindicatos do país. A gente tem que ser honesto. A CUT não fez questão de defender o imposto sindical obrigatório e era contra, eu sou testemunho, e também a Força Sindical. Quem ganhou muito dinheiro com essa história desses sindicatos são sindicatos inexistentes, fantasmas. Uma carta sindical, e isso ficou muito claro na investigação da Polícia Federal, custava na faixa de 6 milhões de reais. Era por isso que havia uma grande, vamos dizer, ganância pelo Ministério do Trabalho. Eu falei, mas por quê? Porque o Ministério do Trabalho dava carta sindical. E existe um monopólio sindical por categoria e por município. Não pode ter 2 sindicatos. E aí eles recebiam esse dinheiro, era muito dinheiro. E aí era uma profusão de sindicatos. Sindicato da Rua de Baixo, sindicato da Rua de Cima, sindicato dos profissionais liberais, para ter uma ideia. Sindicatos profissionais liberais tem, né? Eu defendo o sindicato, é claro que tem que ser de sindicato. Por que não o sindicato? Acabar por quê? É uma atividade particular, privada, a Constituição diz que é livre associação, todo mundo pode se associar, mas que cada um pague se quiser. Você vai lá no sindicato, associa, pega o carnezinho e paga para se defender. Uma economia pujante, forte, tem que ter sindicato. Sindicatos são necessários. Aí você vai acabar com a CNI, vai acabar com CNT, que são sindicatos fortes aí, e também de trabalhadores, porque eles se sustentam, né? Então, na verdade, é isso. O que é horroroso é essa história de obrigar, mesmo que seja, é muito pouco, não é, porque o montante é muito grande. Era um dia de trabalho por ano e o trabalhador nem sabia para onde vai esse dinheiro, porque algumas profissões a gente sabe. Por exemplo, o jornalista sabe, tem um sindicato jornalista, mas sindicato de costureiro, sindicato de alfaiate, de não sei o quê, que cada um tem um sindicato. Ninguém sabia. E eram sindicatos fantasmas. E é por isso que os grandes sindicatos não queriam o imposto obrigatório.
Não pode ser obrigatório. O sindicato é uma opção, porque a própria Constituição diz que ninguém é obrigado a estar associado a nada, né? Então, o sindicato tem que ser uma iniciativa dos trabalhadores e mantidos por trabalhadores para defender a categoria. Eu estranho até essa história de sindicato ter dentista, de sortear carro, essas coisas. O sindicato tem que defender a categoria e negociar com os patrões, porque os trabalhadores, né, eles são a parte frágil da história. Pois é, tinha um sindicato que, além de dentista, sortear carro, também tinha colônia de férias, Maria? Colônia de férias numa cidade do litoral sul. Daí uma vez eu perguntei para um cara que era sindicalizado: e aí, é legal essa colônia de férias? Ele falou: esquece, furada, não vá. Daí eu falei: beleza, obrigado. Bom, a gente segue com outras informações. Hoje, o SESC tem até hoje, o SESC tem até hoje, e esses grandes sindicatos aí recebem o dia do 4S, quando fala sindicato, todo mundo lembra sindicato de metalúrgica, sindicato de engenharia. Não, tem os sindicatos patronais, que vê os prédios dos sindicatos patronais aqui, vê quem é que mantém, quem que ergueu esses prédios monstruosos aqui. Sim, com certeza.